Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal da Giz. Nessa aula você vai aprender sistemas de equação do primeiro grau. Então, se você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo, eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Antes de iniciar a explicação, eu quero pedir duas coisas para você. Você já sabe o que é que eu vou pedir, não sabe? Se inscreve no meu canal caso você ainda não esteja inscrito e não esqueça de deixar o seu joinha, ok? Então, gente, o conteúdo de sistemas de equação do primeiro grau, ele pode ser resolvido, o procedimento a ser desenvolvido, ele aborda, então, o método. São 4 métodos distintos, tá? Então, tem o método da adição, o da substituição, da comparação e o método geométrico, tá bom? Então, nós temos 4 métodos de resolução. Nesta aula, especificamente, nós vamos resolver os sistemas de equação, com duas incógnitas, utilizando o método da substituição. E para isso, eu trouxe uma situação problema, que eu passei hoje na rua e vi numa lanchonete o anúncio. E aí eu falei, vou dar nessa minha aula. É interessante. Olha o que eu trouxe então. Uma lanchonete anunciou a seguinte promoção. Será que é promoção mesmo, gente? Mas que é, né? Comprando 2 pães de queijo e um café, pague R$5, tá? Não estava escrito e enunciado lá na lanchonete, estava na placa, tá? Mas aí eu passei pro quadro, tá bom? E daí, comprando um pão de queijo, aqui tinha que ser ou, ou você pode comprar um pão de queijo e 2 cafés, pague somente R$4. Então, qual é o valor de cada pão de queijo e de cada café? E aí, gente, até para essa aula eu trouxe, que eu vou comer daqui a pouco, a hora que acabar a aula, pães de queijo. Mas o meu muito pequeno, da lanchonete era maior, certo? E um cafezinho depois, né? E aí, gente, você tem ideia de como nós vamos resolver essa situação? Primeiramente, como se trata aqui de conteúdo de sistema de equação, eu tenho que pensar então na escrita de uma equação, utilizando duas incógnitas. Por que duas incógnitas? Porque eu tenho o café e o pão de queijo. Então seriam 2 itens, 2 incógnitas. É claro que você pode resolver mentalmente, tá bom? Mas como o objetivo da aula é explicar para você os procedimentos de resolução de sistema de equação do primeiro grau, então nós vamos resolver por esse método. Combinado? Então assim, gente, vamos combinar. Sempre que você for resolver, então eu oriento meus alunos assim, vai resolver uma equação, um sistema de equação, faz o quê? Primeiro determina quem vai ser o x e quem vai ser o y. Giz, e se eu quiser pôr mn? Coloca qual você quiser, qualquer letra que você colocar vai dar tudo certo, tá? É que é padrão, a gente usar x e y. Então, eu vou chamar então o x, pra mim vai ser o pão de queijo. Pão de queijo. Em Minas que come bastante pão de queijo, não é? Mas aqui no Paraná também come bastante pão de queijo, viu? E o y vai ser o café. Ok, gente? E aí, você consegue imaginar então uma escrita para simplificar esse enunciado aqui? Veja bem, então o que falava lá na promoção da lanchonete? Se você comprar 2 pães de queijo, 2 pães de queijo, vou abreviar aqui, 2 pães de queijo, mais, cadê? Um café, você iria pagar R$5. Vou pôr 5 só, vamos tirar os 2 zeros ali, número inteiro. E aí a outra situação que você poderia comprar, a outra opção de compra, seria que você poderia comprar um pão de queijo, então um pão de queijo, mais 2 cafés, você pagaria R$4 por isso. Bom, como eu gosto muito de café, eu iria nesse segundo item aqui, comeria um pão de queijo e 2 xícaras de café, ou 2 copos. Bom, enfim, gente, você viu que eu consegui escrever, então, aqui uma situação e a outra situação, que representa as opções de compra da lanchonete. E agora eu digo para vocês que eu tenho aqui escrito 2 equações com 2 incógnitas cada uma. Aqui, então, eu tenho a primeira equação, certo? Então, uma das minhas incógnitas seria o pão de queijo e a outra seria o café. E por que eu tenho uma equação mesmo? Porque tem o sinal de igualdade e eu tenho as incógnitas.
E nessa segunda situação, na segunda opção de compra, eu tenho então o pão de queijo sendo uma incógnita e o café sendo a outra incógnita, tá bom? Então marca bem essa situação aí, que veja que eu escrevi a situação, né, utilizando as palavras mesmo da língua portuguesa. Agora nós vamos transcrever essas palavras, essa escrita aqui, para um sistema já utilizando X e Y. Nada de escrever mais pão de queijo e café. Vamos lá? Então você marcou, porque como o meu quadro aqui não é 360 graus, eu tenho que ficar apagando. E aí não ia caber. Então eu não sabia se você tinha escrito no caderno ou não. Eu trouxe escrito aqui de novo. E esqueci de pôr o tio aqui no pães de queijo. Certo? Então, olha, paramos ali, na escrita, então, utilizando as palavras da língua portuguesa. Como que fica agora fazendo isso, utilizando as incógnitas X e Y? Então, olha lá como vai ficar. Vou até escrever aqui na frente, ó. Então, vai ficar 2 pães de queijo. Nós falamos anteriormente que cada pão de queijo eu ia chamar de X. Então, eu comprei 2X, ou seja, eu comprei 2 pães de queijo, certo? Cola no post-it aí em cima falando que o X é o pão de queijo, pra você não esquecer. Aí, mais um café, que seria um Y. Se você não quiser escrever um Y, você escreve somente Y. Vai dar na mesma, tá bom? Igual a 5. E a segunda equação vai ser um pão de queijo, então seria 1x mais 2y. Isso é igual a 4. Bom, então como eu disse que nós vamos resolver aqui as questões utilizando o método da substituição, ó, também marca isso, gente, porque depois você esquece qual que é qual. Método da... Olha lá, método da substituição que chama esse. Por que da substituição? Porque eu vou substituir uma equação dentro da outra equação, como se a nossa incógnita fosse a porta de entrada. Como que eu vou fazer isso? Ó, para fazer isso, então o primeiro passo, depois que eu escrevi a equação, geralmente os exercícios, alguns vão trazer a situação problema, igual eu trouxe aqui da lanchonete. Você vai, a partir da situação problema, montar o sistema, igual nós fizemos aqui. Alguns exercícios você já vai encontrar isso aqui pronto, só resolver. Bom, então agora, o que eu devo fazer? Você vai observar para qual das equações aqui do nosso sistema está mais simples, está mais fácil a interpretação. 2x mais 1y ou 1x mais 2y? Bom, como eu conheço já os alunos, eu imagino que a maioria vai escolher a de baixo. A de baixo. Porque aqui o x está sozinho, tá com 1. E lembra que eu falei para você que eu posso omitir esse 1 aqui? Da mesma forma que eu posso omitir esse 1 daqui e ficou só y. Aí, qual das duas você escolher para isolar vai dar o mesmo resultado. Por isso que eu falei, a maioria dos alunos gosta de começar com x, então eu vou começar com x, ó. Eu vou isolar esse x aqui na segunda equação. Olha lá então. A segunda equação então, x mais 2y é igual a 5. Não é aqui, ó? Cadê? Aquela aqui, ó. Escrevi lá de novo. Igual a 5 não, Giz. Eita, igual a 4. Aí, pronto. Agora, o que eu devo fazer? Então, eu vou isolar a incógnita que eu escolhi, que estava mais simples, que era o x. Isolar, que significa deixá-la sozinha antes do sinal de igual. Então, vai ficar assim, ó, x igual, ele fica sozinho antes do sinal de igual. E quem estava lá de companheiro com ele vai passar para o outro lado do sinal de igual. Então, ó, esse 4 estava aqui, eu não mexo, ele vai ficar do jeito que tá. O 2y vai migrar para cá, ele vai vir aqui pertinho do 4. Ó. Só que daí, lembra da aula de equação? Ele vai passar menos. Quando ele troca de lado, ele troca a operação. Tá bom? Faz a operação inversa. Então, gente, eu tenho aqui que o x vale... Agora, ó, presta bem atenção nisso. X é igual a 4 menos 2y. Certo? Então, o primeiro passo eu isolei a incógnita. O segundo passo agora é substituir. Por isso que se chama método da substituição. Só que eu vou substituir na mesma equação. Você vai substituir esse valor de x aqui, que é 4 menos 2y, na outra equação. E qual é a outra equação? Vou até escrever aqui, ó. Outra equação. Qual é mesmo a outra equação? Ó? É a 2x mais y igual a 5.
Não é isso? Na outra equação, ó. Marca bem aí com seus post-its, suas canetas coloridas, tudo aí. Então, eu vou pegar esse valor de x e vou colocar nessa equação. Por onde mesmo que eu vou colocar? A porta de entrada, né, de nós colocarmos, de fazer essa inserção, vai ser o valor de x, porque aqui eu isolei o x. Por que eu tô falando tão devagar assim? Para que você entenda bem, tá? Porque eu sei que é um passo a passo que os alunos podem se perder, então falando bem calmamente, tá bom? Então, nesse lugar do x aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar 2. Você se lembra que sinal que tem antes entre o número e a letra? É multiplicação, ó. Então, vai ficar 2 vezes. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar aquele valor que eu isolei lá no começo, ó. 4 menos 2y, certo? Então, não escreve x mais, só escreve o valor que você isolou lá. Mais esse y que tem que copiar é igual a 5, ó. Você tá vendo agora que nessa equação que eu obtive aqui, o que aconteceu? Eu só fiquei com a incógnita y, tá bom? Aí agora eu consigo resolver, eu descubro o valor do y. Então vai ficar, ó, faz a distributiva ou chuveiro, chuveiro, lembra do chuveiro? 2 vezes 4 são 8, 2 vezes menos 2 são menos 4y, mais o y que tá aqui igual a 5, tá? Gente, lembra como continua isso aqui? Letra de um lado, número de outro, tá? Lembrando que esses dois termos aqui, como eles já são semelhantes, eu já posso juntá-los. Se eu devo 4 e tenho um y, eu vou ficar devendo 3y. Olha lá que eu fiz, já juntei esses dois aqui para economizar a linha. Igual ao 5. E quem mesmo que vai lá junto com o 5, lembra que o 8, como ele não tem letra, ele não está acompanhado da incógnita, ele vai migrar. Ele vai sair dali e vai para o segundo lado. E a partir do momento que ele vai para o segundo lado, tem que trocar a operação. Lembra, gente, que o sinal é sempre antes do número. Ele estava mais, então ele vai passar menos. Muito bem, então agora vai ficar menos 3y igual a menos 3. Porque se eu tenho 5 e devo 8, eu devo 3. Menos com menos eu sei que vai dar mais, ou também você pode ter aprendido assim, multiplica por menos 1, ó, menos com menos dá mais 3y, menos com menos vai dar mais 3. Então ficou 3y igual a 3, aí esse 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar 3 dividido por 3, e 3 dividido por 3 dá 1. E o que significa aquele 1 que eu encontrei, hein, gente? Esse 1 é o valor de quem? É o valor de y. E quem mesmo era o y para nós? O y era o valor do café, não era isso? Então eu sei que cada um café vale R$1. Olha que barato esse café, adorei a ideia de ser R$1. Bom, e agora? Já descobri o valor do café. Como que eu descubro o valor do pão de queijo agora? Coloca aqui, ó, substitui aqui, ó, que facinho que tá. O que você já sabe? Volta aqui no começo, ó. 4 menos 2 vezes. Nem precisa escrever, ó, você faz na cabeça, ó. Quem é esse y? Não é o valor do café? E o café não vale 1, que eu acabei de descobrir, ó. Coloca 1 no lugar dele. 2 vezes 1 são 2. 4 menos 2, olha aqui, ó. 4 menos 2, 4 menos 2 dá 2. Então, quer dizer que cada pão de queijo vai ser R$2. Tá barato, não tá? Ou não? Será que tá caro? O meu pão de queijo aqui em casa é tão pequenininho, né? Comprei de pacotinho, então ficou mais barato. Bom, gente, então o objetivo da questão era encontrar o valor de cada uma das incógnitas. Do pão de queijo, que era o x, e do café, que era o y, tá? E nós conseguimos encontrar por meio do método da substituição. Cada café, então, depois você escreve aí bonito no seu caderno, tá bom? Cada café era 2. Cada café? Não, hoje. Eu gosto tanto de café, gente, que eu já tô pensando no café aqui, ó, que eu vou tomar daqui a pouco. Cada pão de queijo era 2. E cada café, ó, o café tem que ser mais barato mesmo. E cada café custava R$1, certo? Então, essa foi a resolução por meio do método da substituição. E eu vou fazer mais um exemplo, só que agora eu não vou fazer tão parado assim, né? Vou falar um pouco mais acelerado, né? Acho que você entendeu esse primeiro método, aí no segundo você pratica. Combinado, gente? Então vamos lá.
Olha o segundo exemplo que eu trouxe. Novamente, por meio de uma situação problema, que eu acho que se você sabe resolver a situação problema, transcrevê-la para o sistema de equação, quando você tiver só um sistema de equação para resolver, ó, você vai fazer facinho. E, gente, eu não falei por que se chama sistema de equação, não é? Se chama um sistema de equação porque ele é composto por duas equações, aqui no nosso caso, duas equações e duas incógnitas, e um sistema depende do outro. Você não viu na resolução que para eu encontrar o valor lá do café, eu tive que isolar o valor lá do pão de queijo? Então, uma incógnita depende da outra. A incógnita da equação de cima depende da equação de baixo, por exemplo, ou a equação de baixo depende da equação de cima. Tá bom? Depende do ponto de vista, como você começa. Mas então é por isso que se chama um sistema, porque eles estão conectados. Você observou que quando eu escrevi o sistema, foi tão automático que eu queria resolver logo do pão de queijo que eu nem falei. Eu não fiz essa chavinha aqui. Você observou isso, que eu fiz essa chavinha? Faz essa chave para conectar as duas equações que eu escrevo aqui. Então é por esse motivo que se chama sistema de equações do primeiro grau, tá bom? Não se esqueça disso então, o porquê, tá bom, gente? Então, olha o segundo caso que eu trouxe aqui. No quintal da Giovana, há cachorros e galinhas. Ao todo, são 8 cabeças e 22 pés. Quantos cachorros e quantas galinhas, então, tem nesse quintal da Giovana? E aí, gente? Bom, uma coisa eu vou dizer pra você antes de resolver isso daqui. Você precisa saber quantos pés e quantos pés tem um cachorro e quantos pés tem uma galinha, tá bom? Porque eu dei uma vez essa questão na sala de aula, uma aluna falou assim que um cachorro tinha dois pés na hora de montar o sistema. Aí eu falei para ela, então o cachorro é assim, ele faz assim, é igual um canguru então? Tá bom? Então presta bem atenção, gente, vamos considerar o cachorro que ele não esteja manco, né, não tenha sofrido nenhum acidente, tá bom? Então como que vai ficar? Se você achar melhor, primeiro você escreve em palavras e depois você transcreve aquele sistema com as incógnitas. No caso X e Y, você pode usar aqui, cachorro C e G, cachorro e galinha, você que escolhe, tá bom? Então vamos lá. O que que acontece? Se eu somar então a quantidade de cachorros, ó, eu vou escrever utilizando palavra, tá bom? A quantidade de cachorro com a quantidade de galinhas, quanto que dá o tanto de cachorro mais o tanto de galinha que tem lá naquele quintal? São quantas cabeças? São 8 cabeças, né, gente? Cada um tem uma cabeça só. Então, são 8, igual a 8. E agora os pés. Se eu pegar, então, cada cachorro... Gente, não vai fazer, então, igual a minha aluna. Cada cachorro, então, tem 4 pés. 4 patas, na verdade, né? 4 patas. Então, esse aqui é cachorro, então cada cachorro tem 4. Eu multiplico por 4, que seriam as 4 patas dele, tá bom? E cada galinha, ela tem 2 pés. Então, coloco vezes 2. Cada galinha, 2 pés. Isso aqui totaliza quanto, gente? Isso aqui totaliza 22 pés. Ok? Então, vejam que eu consegui escrever uma equação aqui e outra equação aqui. E agora eu vou transcrever essa situação aqui, que eu já poderia ter feito já de início, utilizando as incógnitas. Vamos colocar então agora para não fazer x e y igual eu fiz no começo? C e G, que são as iniciais aqui, só para diferenciar um pouquinho. Então como que vai ficar? Então vai ficar C mais G é igual a 8, ó. C mais G é igual a 8. E 4C mais 2G é igual a 22. Escrevi as duas equações com duas incógnitas cada uma. E o que faltou eu fazer, que eu falei para você agora há pouco? Como a resolução de uma depende da outra, eu vou fazer essa chave aqui, ó. Porque elas estão conectadas, tá bom? E agora, eu estou resolvendo pelo método da substituição. Qual era o primeiro passo agora de resolver? Era olhar para qual das equações ela está mais simples. Qual está mais simples? Ó, essa aqui tá de cara mais simples. Por quê? Aqui antes do C seria 1 e antes do G seria 1. Então vamos lá. Você quer isolar o C ou o G? Você escolhe aí no seu caderno do jeito que você quer fazer. Então eu vou isolar o C. Então o que vai acontecer, gente? Ó, vou até escrever aqui, ó. Primeiro passo.
porque eu quero que você finalize essa aula, ó, entendendo tudinho, tá bom? Primeiro passo, então, isolar, ó. Então, vamos isolar. Vai ficar, então, ó, peguei essa daqui, né? Vai ficar C igual a 8 menos G. O G estava a mais, eu joguei ele para o segundo lado como menos. Lembre-se que o isolar que eu tô falando aqui é deixar sozinho antes do sinal de igual, ó. Eu deixei o C sozinho antes do sinal de igual, certo? Então, agora eu sei que o C vale 8 menos G. E agora, qual é o segundo passo, gente? O segundo passo vai ser substituir. Por isso que se chama substituição. Eu vou substituir e eu vou substituir na outra equação, tá? A outra equação é essa daqui, ó. Então vai ficar 4C, só que agora eu não venho aqui e escrevo C mais. No lugar desse C, eu já vou lá e eu escrevo 8 menos G. E você deve se lembrar que entre o número e a letra é uma multiplicação. Mais 2G, que vai ficar igual, é igual a 22. E aí eu faço os procedimentos normais de resolução de uma equação do primeiro grau. Faço a distribuição, que é o chuveiro. Então vai ficar 4 vezes 8, eu vou fazer aqui, tá, gente? 4 vezes 8, 32, menos 4G. Opa, ó que eu tô esquecendo aqui, ó, que é comum de acontecer, gente. O pessoal faz a distribuição e esquece do outro coitadinho aqui, ó, fica sozinho ali, ó. Mais 2G igual a 22, tá? E agora, o que já dá pra eu fazer ali? Não dá pra eu agrupar já? Posso juntar esses dois termos aqui que tem a mesma incógnita, né? Então, se eu devo 4 e tenho 2, eu vou ficar devendo 2. Igual, e esse 32, ele vai migrar lá pro outro lado com o 22. Então, vai ficar 22 menos 32, certo? E agora, o que eu tenho que fazer? Junto aqueles dois ali. Menos 2G igual. Se eu tenho 22 e eu devo 32, eu vou ficar devendo 10. Aí a gente multiplica por menos 1 ou simplesmente faz a regra de sinal, ó. Menos com menos vai dar mais, tá bom? Vou colocar aqui para deixar indicado. Multipliquei por menos 1. Então vai ficar 2G igual a 10. Então, para finalizar, G igual, esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 10 dividido em 2, que vai ser 5. E o que significa esse 5 que eu encontrei? É o valor da quantidade de galinhas que tem lá no quintal. Então, tem 5 galinhas. Ó, gente, agora você pensa de cabeça, olha lá. Qual é o total, então, de cabeças que tinha? Não tinha 8 cabeças entre cachorros e galinhas? Se eu já tenho 5 galinhas, quantos cachorros que eu vou ter? Vou ter 3 cachorros, não é? Só pensar aqui, ó. 8 menos 5 vai dar 3. Então, o valor do C é 3 e o valor do G são 5. Ó, eu encontrei as respostas para minha questão, tá? Então, eu só coloco lá depois resposta. Tinha tantas galinhas e tanto cachorro. Bonitinho, ó. Tantas não, já sei, né? Tinha 5 galinhas e 3 cachorros no quintal da Giovana. Daí fica completa a resposta, o professor fica feliz com a resposta completa, não é mesmo? E aí, ó, dá pra você pensar, vamos testar, ver se tá certo isso? Porque você fica pensando, nossa, não tinha 5 galinhas? Cada galinha tinha 2 patas. Eu ia falar que tinha 4 já. 5 vezes 2 são 10, certo? E 4 vezes 3, que são os cachorros, 4 vezes 3, 12. 12 com 10, que deu aqui, 22, ó. Perfeito! Certíssimo nossos procedimentos. Certo, gente? Então, eu encerro a aula aqui com essas duas situações, problemas que eu fiz, resolvendo por meio do método da substituição. E eu convido você a assistir a aula que eu vou explicar por meio do método da adição. Não perca, então, a próxima aula sobre sistema de equação do primeiro grau. Ah, e não esquece também, ó, você gostou da aula? Se inscreve no canal da Giz e, ó, deixe seu joinha aí pra mim. Combinado? Até a próxima aula. Tchau!